Olá, igreja. Voltei para a gente continuar o nosso bate-papo, a nossa reflexão que a gente iniciou pela manhã. Pela manhã, a gente começou um tema, o que Deus espera de nós, né, para 2021, e a gente está baseado no texto de Miqueias 6, do verso 6 ao verso 9. Eu vou ler de novo para você. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratique a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor, verso 9, clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribo, aquele que a cita, ou seja, ouvi, ó tribo, aquele que a chama, né? que chama ela pelo nome, que cita ela pelo nome. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de, com a tua igreja, compartilhar a tua palavra. Abençoa, Senhor, a leitura da tua palavra nos nossos corações. Fala conosco, Senhor, o que tu espera de nós para o ano de 2021 através da tua palavra. Eu te oro agradecido em Cristo Jesus. Amém. Então, pela manhã começamos. O que Deus espera de nós? Em primeiro lugar, que possamos viver para Ele com um coração sincero. E aí eu destaquei os versos 6 e 7, onde o profeta lembra que não adianta querer barganhar com Deus, né? O que eu vou fazer para que Deus se incline para mim? Eu vou oferecer a Ele muito azeite, muitos sacrifícios, eu vou oferecer a Ele meu próprio filho, vou derramar sangue para que Ele se incline para mim? E Deus vai dizer que não é isso que Ele deseja um coração quebrantado, um coração sincero, que o busque. E aí a gente entra no verso, na parte 2, né? Que a gente possa viver de uma forma coerente com a sua palavra, porque a palavra de Deus ensina que a gente deve saber viver bem com o nosso próximo e com o nosso Deus. E aí a gente até lembrou 1 João capítulo 4, dos versos 19 aos versos 21, onde vai dizer, né, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Na verdade, a gente só exerce amor porque o nosso Deus exerceu amor para conosco, entregando Jesus Cristo, seu Filho, por nós. E aí não há como a gente querer barganhar com Deus. A gente volta ao primeiro ponto. Não há o que a gente querer barganhar com Deus, não há nada que a gente possa oferecer a Ele que possa comprá-lo. Isso é até um erro, é uma falta de humildade, é um erro enorme a gente querer barganhar com Deus, a gente achar que vai fazer uma promessa para agradar a Ele, a gente achar que vai poder entregar alguma coisa a Ele para agradar a Ele. Não há nada que a gente possa oferecer que o agrade, a não ser a nossa sinceridade, a nossa devoção a Ele sincera, o nosso retorno a Ele sem querer nada em troca, viver para Ele sem pedir nada em troca. Então aí ele vai lembrar também aqui, o texto de Miqueias vai nos lembrar que a gente precisa ter um discurso coerente, né? A gente possa ter coerência com a palavra de Deus. Por isso que eu falei que possamos viver de forma coerente com a sua palavra. Não adianta dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo. Eu lembrei esse texto de 1 João 4,19 até o verso 21, porque depois do 19, que ele diz nós amamos porque ele nos amou primeiro, ele vai dizer, não adianta dizer que eu amo a Deus, quem eu não vejo, se eu não amo aquele meu irmão, quem eu vejo, eu toco, eu pego, não adianta. Então isso não é verdadeiro. Então, e ele vai lembrar, né, que a gente precisa viver nessa vida, e aquela época de Miqueias era uma época de muitas injustiças. A gente tem que viver praticando a justiça, a misericórdia e a humildade. E aí eu falei que eu ia subdividir esse ponto 2 em 3 pontos, e eu vou fazer isso agora. Então vai ser ponto 2, que possamos viver de forma coerente com a sua palavra. 2.1, praticando justiça. E aí Miqueias ele fala aqui, né, logo no final do verso 8 ele diz: que Deus espera realmente de nós? Que a gente pratique justiça. Ele diz lá, ó, ele diz assim:
Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Dois pontos. Que pratiqueis justiça. Que pratiqueis justiça. A gente gosta muito de criticar os políticos, né? E eles devem ser criticados mesmo porque eles não estão interessados em justiça, justiça social, eles não querem, eles estão interessados em encher o bolso. A maior parte deles, não vou ser injusto, né, de dizer que são todos, mas a maior parte deles. Mas nós também, muitas vezes, no nosso dia a dia, somos injustos também, praticamos injustiça, às vezes no nosso trabalho, às vezes na condução, né? Quando a gente fica lá sentado, se fingindo que está dormindo e não dá lugar a um idoso. Quando a gente, no trabalho, tenta levar vantagem em cima de outra pessoa, em cima de uma situação. Nós devemos praticar a justiça, nós não podemos viver uma justiça apenas de boca. A gente deve praticar a nossa justiça. E eu quero lembrar a você que lá o Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte, em Mateus 5,6: bem-aventurados, ou seja, felizes, né, os que têm que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quando você tem fome e sede de justiça, de praticar a justiça, também Deus um dia vai te honrar com justiça, vai te satisfazer com justiça. Não a justiça que nós praticamos, mas a justiça dele. Ele entregou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. E no momento que tivermos que prestar conta, a minha vida e a sua serão lavadas pelo sangue do Cordeiro. E isso será nos colocado como justiça e nós teremos acesso a Deus. Certo? Não porque nós fomos bonzinhos, mas porque ele resolveu exercer justiça para conosco, entregando seu filho na cruz. Em segundo lugar, então, o segundo lugar do segundo ponto, né, que possamos viver de forma coerente com a sua palavra, 2.2, praticando misericórdia. O autor continua aqui, Miqueias continua, depois que ele diz assim, que pratiquei justiça, ele coloca, e ames a misericórdia. Ames a misericórdia. Misericórdia é se colocar no lugar do outro. Misericórdia é se colocar no lugar do outro. Em que sentido? No sentido que você possa parar e refletir para você ver, sentir e pensar como o outro viu, sentiu e pensou. Exercer misericórdia é isso. E nós queremos muito misericórdia para nós, mas muitas vezes não queremos exercer misericórdia com o nosso próximo. Jesus, quando ensinou-nos a orar, ele diz assim, perdoai os seus devedores assim como você perdoa aqueles que os devem, certo? E também ainda no Sermão do Monte, no verso 7 do capítulo 5, diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então na nossa vida diária, a gente deve viver uma vida de justiça, mas muitas vezes também a gente tem a oportunidade de viver uma vida de misericórdia. E a gente deve exercer misericórdia com o nosso próximo. Em terceiro lugar, desse segundo ponto, que possamos viver de forma coerente com a sua palavra, vivendo humildemente. O texto vai continuar, né? Que pratiquei justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ande humildemente com o teu Deus. Quando a gente deseja andar humildemente com o nosso Deus, é justamente reconhecer que nós somos o quê? Pecadores, que nós somos pequenos, fracos, e a gente se diminuir, não é querer comprar Deus com sacrifício, com isso, com aquilo, não adianta, a gente não tem como, e a gente se tornar pequenininho para que Ele seja grande na nossa vida. Eu quero te lembrar mais uma vez o Sermão do Monte, capítulo 5, de Mateus, verso 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, os humildes é que vão receber uma herança do Senhor, não porque praticaram nada, mas pelo simples fato de que foram humildes, reconheceram que sem Deus a gente não pode fazer nada, certo? Então, a gente viu aí o que Deus espera de nós para 2021. Primeiro, que possamos viver para Ele com um coração sincero. Não adianta eu querer barganhar com Deus. Eu preciso ir até Ele quebrantado. Em segundo, que possamos viver de forma coerente
coerente com a sua palavra. Ou seja, não adianta eu dizer que eu o amo se eu não amo o meu próximo, se eu não exerço justiça, misericórdia e humildade, que se eu não ando com ele humildemente. Aí a gente viu esses 3 subpontos. E em terceiro lugar, agora a gente está chegando à reta final dessa reflexão, que a gente o busque. Em 2021, busque a Deus. Né? O verso 9 diz assim: a voz do Senhor clama à cidade. Ouvi, ó tribo, aquele que a cita. Ouvi aquele que te chama. A voz dele está clamando para a cidade. Está clamando para mim e para você. O verso todo diz assim: a voz do Senhor clama à cidade. E é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Temer o nome que te chama, né? O nome do Senhor. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. É isso que ele quer de mim, de você, em 2021. Então, se a gente também pudesse colocar passo a passo esse ouvir a voz do Senhor e buscá-lo, eu diria assim para você: busca a Deus com um coração sincero. Voltei lá ao primeiro ponto, né? Reconhece que você é um pecador e eu e você precisamos reconhecer que nós somos pecadores diante de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ah, pastor, eu já fiz isso, mas eu estou distante de Deus. Então, se você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas se envolveu com alguma coisa que não é do agrado dele, e isso está te amarrando, está te dominando, volte até ele com o coração quebrantado e sincero. Reconheça que você é pecador e que você tem feito isso de errado, e que isso está te dominando, e peça a ele para que coloque isso por terra, e o Espírito Santo do Senhor que habita em você vai te fortalecer para você vencer isso. Ok? Mas confessa a Jesus como Senhor e Salvador, aquele que ainda não fez, e receba o perdão e uma nova vida com Deus. Você também que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas por algum motivo se afastou dele, está vivendo de uma maneira que não o agrada, reconhece isso também, se volta para ele, ele vai te fortalecer. Você já tem o perdão dele no dia que você entregou sua vida a Jesus Cristo, mas você só não está usufruindo dessa nova vida. E você precisa usufruir. Que 2021 seja um ano onde eu e você, a gente possa viver plenamente essa nova vida com Deus. Um beijo no teu coração, um 2021 abençoado. Eu ainda vou falar com a igreja no dia 31, a gente pretende fazer com a igreja um culto ali mais cedo, como a gente fez no Natal, online, né? Então começando às 18 horas, indo no máximo até às 19, tá bom? Um beijo muito grande, uma semana abençoada.